A ciência lhe serve de regra e de guia, e a fama amplifica o esplendor de seus sucessos e de sua glória. Ela comove os indiferentes, conforta os fracos, detém os poderosos. E se todos a admiram, os juízes a estimam, a protegem e a amam. Enfim, atrair sem constrangimento, conquistar sem império, sucumbir sem opróbrio e triunfar sem vaidade e sem orgulho. Aí tendes as características da advocacia. Prosperar sem exprobrações, acreditar sem cabala, elevar-se sem favor, manter-se sem baixeza, envelhecer sem corrupção. Eis as suas vantagens. Ter alegrias puras, glórias sem mácula, reputação sem reticências, mérito sem inveja. Nisto a sua felicidade, em tudo isso a sua perfeição. Volto a repetir, velho leitor que sou, dedicado a muita leitura, não me lembro de ter lido livro nenhum tratando do exercício da profissão palavras tão candentes e tão belas poeticamente. Por isso que eu encerro essa oração dizendo que se os advogados criminalistas são a infantaria da advocacia, respondendo ao colega Zerbini, eu diria que esta casa é o seu quartel. E encerro. Que façamos emergir sempre na memória estas palavras, pois assim fazemos com as orações. Muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Amadeu de Almeida Weiman. Senhor presidente empossado, quero, na sua pessoa, saudar todas as autoridades aqui presentes e dizer que o Rio Grande do Sul não fica alheio ao desenvolvimento das letras jurídicas e do labor jurídico, e que está presente aqui para saudá-lo. E devo saudá-lo dizendo que precocidade, empossado em 2001 e já assume a presidência de uma entidade de tamanha grandeza. E não digo isso apenas como uma formalidade de elogiar o presidente eleito, porque tenho a honra de dizer ao senhor presidente que aqui estive em 1993 como sócio fundador da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Devo dizer ao senhor e aos presentes que, assim como o talento da jovialidade de Vossa Excelência há de dar forças para que desenvolva essa entidade tão necessária e tão precisa, especialmente neste momento, a provectude a que me chego me faz lembrar o passado, porque iniciei a advocacia em 1966, nas agruras verdadeiras da ditadura. Fui advogado da TIV, tive que lutar, tive que ver exemplos de pessoas, conheci outras figuras extraordinárias, citada pelo nosso vice-presidente da Ordem dos Advogados do Paraná. Eu convivi com Evandro Lins e Silva, que se hoje nos referimos a Evandro como grande advogado, devemos dizer que o destino, até nos seus caminhos inconsequentes, faz com que algum benefício surja para a humanidade. Porque Evandro Lins e Silva, como ministro do Supremo Tribunal Federal, foi cassado
pelo movimento revolucionário de 1964 e voltou para aquela profissão que jamais deveria ter se afastado, e foi advogado até a hora da morte. Evandro Lins e Silva é o exemplo do que o direito pode fazer, quer como advogado, quer como promotor, quer como juiz. Outra figura que tive a honra, até porque sou mais velho, de conviver, foi com Eliezer de Rosa. Eliezer Rosa, irmão de Eleazar Rosa. Foi, como juiz, o melhor dos advogados. Faleceu há pouco tempo como um misântropo, como um homem retirado do convívio social, evangélico convicto, estudioso das religiões. De certa feita, lhe caiu um processo às mãos nas seguintes circunstâncias. Havia um prazo fatal dos 8 dias para apresentação de razões, e no 7º dia, este advogado criminalista teve um filho morto em acidente de trânsito. 2 ou 3 dias depois do enterro, ele apresenta as razões com o atestado de óbito, e o juiz formalista por excelência disse que o prazo era fatal e não recebeu a apelação. Pois não sei como esse processo veio cair no tribunal nas mãos do Dr. Eliezer, que tinha sido recentemente levado ao Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro. E é um dos despachos mais maravilhosos a respeito do direito de defesa que eu conheci na minha vida. Vossa Excelência cita o dicionário de processo civil, mas há outro, o de processo penal, onde ele aborda o advogado criminalista e as consequências que podem trazer ao indivíduo inocente, como poucos advogados se manifestaram. Assim, senhor presidente eleito, o Rio Grande, que, como dizer de Rocha Pombo, o grande historiador, sempre foi o primeiro a desembainhar a espada e o último a guardá-la na defesa das fronteiras do país, está aqui presente. Este advogado chegou a receber voz de prisão de um juiz, que depois não teve coragem de executá-la. Em período em que devo dizer que a magistratura nacional, a magistratura do Paraná, consequentemente, se mantiveram heróicas, não cedendo às forças da ditadura. Eu vou me despedir, deixando aqui a minha emoção de ver esta pleiade de infantes, no dizer do nosso vice-presidente, mas eu, na oração que fiz no 50º do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, eu fiz uma figura que nós, criminalistas, somos uns Dom Quixotes, que, portando a lança do direito, vamos lutar contra os moinhos de vento da ignorância e das ditaduras para transformar a sociedade em algo menor. E vou fazer 2 menções a companheiros meus de congressos no período de 70 e de 80. O meu querido Alcides Munhoz.
que com muita frequência ia ao Rio Grande do Sul. E outro, que pelo que sei está vivo e forte, que é o Assir Antônio Breda. Eu saúdo o senhor presidente, lembrando que enquanto houver esperança, nós podemos ter a certeza de que alguma coisa temos, como advogados criminalistas, a dar para a nossa sociedade. Muito obrigado e tenho certeza que o senhor levará bem alto essa instituição que eu represento. Muito obrigado. Passo a palavra ao presidente da APACRIM, Dr. Nilton Ribeiro de Souza. Antes de encerrar, eu não posso deixar de destacar, um a um, meus colegas, meus amigos, que também foram eleitos. Eu gostaria de uma salva de palmas para o Dr. Rogério Oscar Botelho, eleito vice-presidente, Dr. César Zerbini, eleito presidente do Conselho Deliberativo, o Dr. Mário Augusto Monteiro Filho, eleito vice-presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Samir Matar Assad, Dr. Danilo Guimarães Rodrigues Alves, Dr. Alessandro Silveira, Dra. Ana Marta Silva, a Dra. Raquel Regina Bento Fará, Dr. Alessandro Maurici, meu amigo Dr. Omar Elias Gerard, meu amigo Dr. Luciano Neis Esconeto, Bruno Augusto Gonçalves Viana, também meu amigo, Dr. Sidney Coradassi, Dr. Gustavo Mussi Milani, Dr. Douglas Raquim Filho, Dr. Joel Geraldo Coimbra, Dr. Elias Jacob Simbana, também o Dr. Antônio Amaral Rabelo de Mello. Já encerrando, quase encerrando, o Dr. Eunice do Carmo Salles Bina, Dr. Carlos Eduardo Tega, Dr. Matheus Gabriel Rodrigues de Almeida, Dra. Débora Cristina Veneral, Dr. Bruno Thierry, Dr. Oswaldo Calizari, e Dr. Adriano, que não pôde estar presente hoje, Sérgio Nunes Bretas. Agradeço a todos e declaro encerrados os trabalhos.